Olá pessoal, hoje é uma sexta-feira, agora é 10h40 da manhã, é um feriado prolongado, então esse vlog vai ser um vlog bem caseiro, aconchegante. Faz um tempinho que eu não faço esse tipo de vídeo aqui no canal, inclusive eu queria tirar esse primeiro momento do vlog pra conversar um pouco com vocês, porque esse ano está tendo menos vlogs, né? Eu já falei um pouco disso no Instagram, em algumas outras redes sociais, mas aqui no canal eu acho que eu não cheguei a falar em nenhum momento assim, sentar e conversar com vocês. Mas aconteceram algumas coisas esse ano, né? A primeira delas é que desde mais ou menos o final do ano passado, o meio do ano passado eu diria, eu andava muito exausta, cansada, sem motivação, e eu sinto que, tipo, até o tempo e o espaço, assim, tava ficando uma coisa meio nublada na minha mente, sabe? Eu tava perdendo um pouco de noção de tempo, e aí eu resolvi finalmente fazer exames, porque eu achei que eu poderia estar com anemia, porque eu sou ovo-lacto vegetariana desde os meus 18 anos, agora eu tenho 22, então é bastante tempo, e acaba que com esse tipo de dietas, né, que eu não como carne, faltam os nutrientes que, se a gente não tá de olho ali, pode ser que levem a doenças graves, né? E ainda bem, os exames chegaram e eu não estava com anemia, mas eu de fato estava com uma falta de vitamina no sangue, né? Falta de vitamina B12 e vitamina D. E então eu comecei já a fazer o tratamento, eu tô me sentindo bem melhor. E aí, antes disso, por causa dessa falta de vitamina e tudo como isso estava afetando, né, o meu sistema, eu tava desse jeito que eu falei pra vocês, sem motivação, eu não tinha vontade de gravar vlogs. Aconteceram algumas coisas também o meu cabelo começou a cair, a minha unha começou a enfraquecer, então também mexeu com a minha autoestima, e sentar na frente de uma câmera e postar pra milhares de pessoas assistirem, às vezes é bem complicado se você não tá se sentindo muito bem, né? Então eu tive que dar uma pausa nos vlogs, eu gravei bem menos vlogs esse ano, mas agora que eu tô fazendo o tratamento, eu acho que eu vou conseguir retomar essa produção de conteúdo, principalmente dos vlogs. Inclusive, adoraria saber como vocês gostariam de ver vlogs aqui no canal. Ainda é um pouco difícil pra mim fazer os vlogs que não seja aqui na minha casa em Campinas, né, que seja em São Paulo, mas eu quero ainda de alguma forma, então... Enfim, tô abrindo aí pra gente conversar sobre o tipo de conteúdo que vocês gostariam de ver aqui, e também deixar esse conselho de que façam exames de rotina, porque uma coisa que foi rápido, sabe? Eu fui lá, fiz os exames, logo tive o resultado, já comecei o tratamento e mudou completamente a minha qualidade de vida. Então eu sei que é muito difícil, às vezes, dependendo para algumas pessoas. Eu tenho uma trava muito forte com o hospital, eu não gosto de ir, desde antes da pandemia eu não fazia exames, então é bem complicado, eu sei, mas é importante, gente. Eu acho que eu queria deixar esse alerta aqui. E uma coisa boa que aconteceu, mas que também mexeu um pouquinho com o meu ritmo de produção, não mexeu, mas eu acho que vai mexer um pouco, e com o meu ritmo de leitura, é que eu consegui uma bolsa no cinema da USP, no Sinusp. Quem sabe no futuro, se vocês tiverem interesse também, eu compartilho um pouco mais com vocês, mas eu tô fazendo parte lá da equipe, como bolsista da equipe audiovisual do Sinusp, que é incrível. Se você é de São Paulo, frequente o Sinusp, gente, é um cinema gratuito dentro da USP, e sempre tem mostras fenomenais, e enfim... Eu queria compartilhar essas questões aqui, porque eu acho que é importante na minha produção de vlogs. Eu gosto de conversar com vocês sobre as coisas que andam acontecendo, eu gosto de, tipo, discutir nos comentários e ver o que vocês estão passando também. Às vezes eu posto alguma coisa e uma pessoa vem compartilhar que ela tá passando por uma coisa muito parecida, e é muito legal ter essa troca aqui, né, nesse espaço. Então é isso, eu acho que eu precisava fazer essa breve atualização do que andava acontecendo, o que anda acontecendo, mas eu tô muito animada pra esse vlog. Como eu falei, ele vai ser um vlog bem caseiro, assim, de respiro mesmo. Eu tenho coisas pra fazer da faculdade, como sempre, mas eu quero ler também. Atualmente eu estou... Ai, derrubei tudo. Mas atualmente eu estou lendo o Lady Susan, da Jane Austen, né? E eu não sei o que estou achando, porque esse é um romance epistolar, se eu não me engano é assim que fala, que ele é formado só por cartas. E ele é bilíngue, eu recebi lá da página Geotherapy, eu mostrei no book haul que eu fiz com os livros que eles me mandaram. E tá bem interessante, mas eu tô bem no comecinho. Hoje eu tava pensando talvez terminar ele, porque ele é muito curto, né? Tipo, uma página é a carta em inglês, a próxima é a carta em português. Então, na verdade, ele é super mais curto do que ele aparenta ser, porque é a mesma história duplicada aqui dentro, né? Então, mais pra frente eu comento um pouco mais ao longo do vlog o que eu tô achando, porque eu vou tentar ler ele hoje.
Outro livro que eu quero começar é um livro que eu recebi da Unesp já faz acho que uns 2 meses, mas por causa dessas questões eu não tinha conseguido ler ainda, que é o Modesta Proposta, do Jonathan Swift. E esse livro é um livro de textos satíricos do autor, né, que é um autor irlandês, se eu não me engano. Não tenho certeza se é irlandês, depois vou pesquisar direito. Mas eu pedi esse livro pra eles por um motivo muito específico de um conteúdo que eu quero fazer. Então eu não vou comentar provavelmente muito sobre ele aqui, porque eu quero fazer esse conteúdo dedicado a esse livro relacionado ao que eu tô pensando em fazer. E é isso, hoje vai ser um dia bem assim mesmo, aconchegante. Eu quero cozinhar alguma coisa, né, fazer alguma coisa assim, não cozinhar, né, mas fazer alguma coisa assim de comer, porque eu acho que traz essa calma um pouco, e estudar, e aí ler, e é basicamente isso. É um vlog bem assim, voltando aos primórdios dos meus conteúdos, que eu sei que muita gente gosta, e eu também gosto muito de fazer, e eu finalmente tô assim, muito feliz de finalmente estar disposta, com disposição mesmo, assim, física e mental pra fazer esse tipo de conteúdo. E é isso, vamos seguir aí no vlog. Bom, pessoal, agora é 3 e pouco da tarde e eu terminei a leitura de Lady Susan, da Jane Austen. E assim, é um livro 3 estrelas e meia, na minha opinião, foi a nota que eu dei. É um livro divertido, você tem aquele ar satírico da Jane Austen, ácido, sabe? Das relações sociais, que ela faz essas sátiras das relações sociais burguesas dessa época, né? E é muito interessante porque a gente tem uma personagem aqui que, dos livros que eu li da Jane Austen, é a primeira vez que eu vejo uma personagem que é de fato muito... que ela não é uma personagem pra você... heroína, sabe? Ela é bem anti-herói, na minha opinião, sabe? Eu não sei se esse seria o termo mais correto pra definir ela, mas é assim que eu tive essa leitura da personagem. E eu acho que a Emma talvez seja um pouco assim, mas eu ainda não li Emma. E então é interessante, porque Lady Susan, ele vai contar a história dessa viúva, que ela deve ter por volta dos 30 e poucos anos, foi mais ou menos a ideia que eu peguei aqui. E ela ficou viúva há pouco tempo, eu acredito, na história, e aí ela começou a flertar com vários partidos ali, e alguns deles, eles já estavam... como chama? Já estavam comprometidos, pelo que eu entendi, tinha um até que era casado e tal. E aí ela é bem uma personagem e uma pessoa nessa sociedade que irrita os outros por causa dessas quebras de tradições que ela vai fazendo ali, dessas quebras de decoro que ela vai fazendo ali. E ela tem uma filha, e ela quer casar essa filha com uma pessoa X lá, e ela vai fazendo várias artimanhas ali
pra tentar juntar a filha dela, pra tentar se juntar com pessoas que seja favorável pra ela, criar relações que sejam favoráveis pra ela, e ela é muito manipuladora, ela tenta manipular as pessoas o tempo todo. E o livro é essa troca de cartas entre vários personagens ali, não vários, mas um grupinho de personagens que é composto por ela, uma amiga dela, esses homens ali que ela tá tentando manipular de alguma forma, e a cunhada dela, se eu não me engano, que é a esposa do irmão do marido dela que faleceu, também tá ali vendo, é a única que tipo assim, eu vejo quem ela é de verdade, então ela fica tentando lidar com a situação. Então é engraçado, é divertido de acompanhar, mas não é nada demais, sabe? Não é aquela tipo de história que você lê e fala, meu Deus, é a coisa mais incrível que eu já li escrita. Então, é legal, sabe, pra passar o tempo. Ele é muito curtinho, como eu falei, ele é mais curto do que ele aparenta ser, pelo menos nessa edição, porque aqui a gente tem a edição bilíngue com a história em português e inglês, eu fiquei alternando, lendo das duas línguas. E esse livro foi um romance publicado póstumo, se eu não me engano. Foi um sobrinho da Jane Austen que, escrevendo uma biografia sobre ela, publicou esse livro. E que ele achou nos escritos dela. Ela era super nova, se eu não me engano, quando ela escreveu, tipo, foi um dos primeiros que ela escreveu. E ela tava nesse momento da literatura que os romances epistolares, que são esses romances formados por cartas, estavam muito em alta. E aí ela, eu acho que quis tentar escrever um romance assim. E eu sinto que talvez esse livro poderia ser muito mais incrível se ela tivesse voltado nele, não sei se ela fez isso, quando mais velha, depois de escrever os outros romances dela. De fato, é um livro que você lê e tem esse senso de incompletude? Não, de que não tá completo, sabe? Então, ele acaba muito de uma vez, sabe? Uma resolução muito assim, um corte seco, sabe? Quase. Então, enfim, gente, eu acho que eu recomendaria porque é curtinho. Talvez se você nunca leu Jane Austen, esse livro não vai fazer você se apaixonar por ela, mas eu acho que ele dá um gostinho do tipo de história que ela escreve, do tipo de personagem que ela constrói. Então é divertido e geralmente ele tá baratinho, sabe? Na Amazon, essa versão pelo menos. Eu não sei que outras edições tem desse livro. É um livro da Jane Austen um pouco menos comentado. Então é isso, foi isso que eu achei. E agora, como eu falei pra vocês, agora é 3 e pouco da tarde, é 3h19, eu vou fazer um bolo. E aí vocês vão me acompanhar e talvez mais tarde eu pegue outro livro pra ler, porque eu de fato terminei esse como eu imaginei que eu iria terminar. Então pode ser que eu volte depois com outra leitura.
com essa leve cara de morta porque eu tomei um banho e tirei a maquiagem. Basicamente é isso, mas na verdade estou me sentindo muito bem hoje, o que é muito bom, pensando nos problemas de saúde que eu tava tendo recentemente. E agora já é quase 8 da noite, falta 1 minuto para 8 da noite. E na verdade eu li mais um livro hoje, que foi o Modesta Proposta, do Jonathan Swift. É um livro super curtinho também. E como eu falei, eu acho, no começo desse vlog, eu li esse livro porque eu vou fazer um vídeo bem específico com ele, com o ensaio Modesta Proposta, que é um dos ensaios que tá nesse livro. Então eu vou comentar rapidinho aqui o que eu achei. Esse livro eu recebi em parceria com a editora Unesp, né, que eu pedi pra eles, porque eu tenho parceria fixa, eu peço um livro por mês. E eu pedi por causa desse vídeo que eu ainda vou fazer, e eu espero postar esse mês. E esse livro é um livro com esse texto satírico dele, né, Modesta Proposta, e outros textos. E uma coisa que eu ando percebendo lendo esses livros de ensaio, que esse ano eu acho que eu já li uns 3, Como Organizar uma Biblioteca foi um deles, que tem vídeo aqui no canal, é que os ensaios que dão título a esses livros geralmente são os mais legais. E tipo, Como Organizar uma Biblioteca, o melhor texto que tem ali é o Como Organizar uma Biblioteca, e aí tem outros 3 textos que são ok's, sabe? Não são tão bons quanto. E esse livro eu tive essa impressão também. O Modesta Proposta, que é o ensaio que dá título ao livro, é muito mais legal do que os outros que tem aqui. E aí eu fico muito com a impressão que as editoras, elas às vezes publicam esses que são mais famosos, né? E é legal ter esses textos em português, só que pra não publicar um texto de, sei lá, 10, 15 páginas no máximo, eles acabam colocando outros textos dos autores ali. E aí eu não sei se fica tão legal, sabe? Mas assim, só uma coisa, uma observação pessoal. Eu dei 3 estrelas pra esse livro, porque os outros ensaios são legais, mas não tão bons quanto esse Modesta Proposta, e um outro que tem aqui também, que é um texto bem curtinho, muito legal, que é satírico também, que é o Meditação a respeito de um cabo de vassoura. É bem engraçadinho e ao mesmo tempo muito profundo, de uma certa forma. O Modesta Proposta é bem interessante porque é um texto que o autor escreveu no contexto ali da Irlanda, de Dublin, um contexto político-social em que eles tava muito difícil a situação econômica, crianças morrendo de fome, várias questões. E aí ele faz esse texto, que é uma sátira, falando assim, eu tenho uma solução, por que que os pais não vendem seus filhos para serem comidos, né, para serem devorados? É uma solução para diminuir a pobreza, a fome, etc. E é absurdo, né, óbvio, mas ao mesmo tempo, por que que isso é... Eu acho que é uma crítica, né, de por que isso é absurdo e essas crianças, mesmo assim, estarem morrendo de fome numa realidade não é considerado tão absurdo quanto isso, né, quanto essa proposta. Então é bem interessante. Eu gostei muito que no início tem o texto introdutório, né, do prefácio ao texto, e o escritor daqui, depois eu vejo certinho o nome, ele fala assim: hoje, comemos uma criança asiática, trabalhadora semi-escrava, quando fazemos algo tão prosaico como adquirindo um tênis de marca. Comemos ainda, em outros banquetes, crianças africanas, prato típico de um continente classificado como descartável em tantos relatórios de entidades multilaterais e analistas de mercado. Serve-nos ainda, uma vez, bandejas latino-americanas e asiáticas cobertas de trabalho infantil, de febre, fome e diarreia, de descaso e de pouco caso. Há várias maneiras de comer crianças e há várias maneiras de fingir que não o fazemos, ou de temperar o prato para que disfarce o gosto. Então é basicamente essa proposta do texto do Jonathan Swift, só que por uma lente contemporânea, né? Eu também gostei muito desse prefácio que o autor ele termina assim: bem-vindo ao mundo dos horrores, prezado leitor. É o modo pelo qual Swift nos convoca para a liberdade de pensar. Pensar pelo avesso, já que o mundo está direitinho demais para estar certo. E realmente é muito interessante textos de sátira por causa disso, né? Porque eles sempre são uma coisa meio escancarada, absurda, mas o mundo que a gente vive, ele é absurdo tanto quanto esses textos, só que ele sempre tá, tipo, coberto por um véu que deixa tudo, assim, bonitinho e que faz a gente tenta desviar o olhar, né, dessas coisas absurdas. E os textos de sátira, eles só jogam na nossa cara de uma forma mais, assim, tipo, se fosse assim, você estaria se importando. Se as pessoas estivessem literalmente comendo as crianças, você estaria se importando, mas você não se importa dessas crianças estarem passando fome, sabe? Então, é bem interessante, recomendaria esse texto, principalmente
extremamente modesta proposta. E é isso, gente. Eu não sei se agora eu vou fazer alguma coisa da faculdade, ou talvez eu vou assistir um filme mais tarde. Eu queria ler mais um pouquinho, eu tô bem animada com leituras hoje, já foi 2, então, enfim. Bom, pessoal, como hoje foi um dia com ritmo bem lento, assim, eu resolvi terminar ele assistindo um filme. E eu resolvi pegar um filme de época que eu nunca tinha ouvido falar, até achar ele aqui numa lista do Letterboxd, que é esse Enchanted April. Eu não sei se é assim que pronuncia, eu acho que é Enchanted. E esse filme, ele parece ser bem curtinho, pouquíssimas pessoas assistiram, 3.000 pessoas só no Letterboxd. Ele tem uma capa bem bonita. E eu vi as resenhas, as pessoas falando bem. E como eu li o Lady Susan hoje também, eu resolvi ver ele, porque eu tô na vibe de assistir filme de época. E, enfim, vou assistir. Provavelmente eu vou finalizar o vlog por aqui. Talvez eu volte pra comentar o que eu achei do filme. Mas acho que vai ser a última coisa que eu vou fazer hoje, assim, ativamente. E vou registrar aqui pra vocês no vlog. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. E é isso, vamos ver um filme pra finalizar o dia. It's a mirage. No, it's her. Oh, I didn't know she'd arrived already. Hello. Hello. I got here yesterday. Oh, what a pity. We were going to choose the nicest room for you.